Alô, alô, turma! Aqui quem fala é a professora Karine e vamos dar início ao podcast Hora da Educação Física. E o tema de hoje é ginástica acrobática. Boa tarde, turma, tudo bem com vocês? Essa semana a gente vai trabalhar com o tema ginástica acrobática, tá, pessoal? É o tema da semana 3 do PET. Tá chovendo um pouquinho aqui em casa, então se vocês escutarem um chiado no fundo é por conta da chuva, tá bom? Só para contextualizar vocês, né? A ginástica, temos alguns tipos de ginásticas competitivas e não competitivas, tá? Dentro das competitivas, né, que é aquela que os atletas competem em competições, né, para atingir a vitória, né? Nós temos algumas ginásticas desse estilo e uma delas é a ginástica acrobática. A gente tem a ginástica artística, tem a ginástica rítmica, tem a ginástica aeróbica, tá certo? E temos a ginástica acrobática também, e hoje a aula vai ser mais voltada para a ginástica acrobática, tá? E aí eu vou dar início ao texto e vocês acompanham ele por aí. Iniciando aqui o recapitulando. A ginástica acrobática consiste na execução de exercícios sem a utilização de aparelhos. Então, a gente só vai usar o nosso corpo para fazer esse tipo de ginástica, tá? Na ginástica artística, na ginástica rítmica, a gente tem alguns aparelhos. Na ginástica rítmica é a bola, a fita, a massa, o arco, tá? Temos a corda. Na ginástica artística, temos o cavalo, as argolas, a mesa. Então, temos alguns aparelhos aí. Na acrobática, não. Na acrobática, os atletas usam apenas as capacidades do próprio corpo, tá? Continuando. Para a realização dessa modalidade, é necessário controle corporal, equilíbrio, força e flexibilidade. Ginástica é uma palavra de origem grega, gymnastique, e pode ser traduzida como algo relacionado a exercitar o corpo. Então, a ginástica ela tem essa ideia, né? Essa origem grega aí com a ideia de exercitar o corpo. A ginástica acrobática requer por parte do ginasta agilidade, força, coordenação, flexibilidade e equilíbrio, além das exigências técnicas de salto. Suas rotinas são executadas com acompanhamento musical e requerem expressão e movimentos do corpo perfeitamente sincronizados com a música que se passa. Então, não é só executar movimentos, tá, pessoal? Tem toda uma apresentação mesmo. Como se fosse uma coreografia de dança, só que com movimentos específicos da ginástica, tá? Mas tem que ter a dança, tem que ter aquela harmonia dos movimentos estarem sincronizados com a dança, tá? Não é só execução de movimento, não. Ok? Continuando. Funções e características. Força, agilidade, equilíbrio e estabilidade são características fundamentais exigidas dos ginastas acrobatas pela modalidade. Volante. Tende a executar os elementos acrobáticos com apoio da base e ou do intermédio. Sua função requer muito equilíbrio, leveza, flexibilidade, agilidade e coragem. É um esporte dinâmico. Desenvolvem seus participantes homens e mulheres de todas as idades a coragem, força, coordenação motora, flexibilidade, habilidade de salto e equilíbrio. Os acrobatas executam rotinas com a cabeça, mãos e pés dos seus parceiros, criando um esporte belo e ao mesmo tempo intrigante. Desde os fundamentos básicos para sua prática, contamos com vários movimentos gerais que envolvem posições de equilíbrios, saltos, giros, a parada de mão, a estrela, a ponte, o rondante e os rolamentos. Pessoal, quando a gente descreve um pouco dessas ginásticas sem ver, fica bem complicado, né? Às vezes da gente poder visualizar. Então eu vou deixar um vídeo para vocês. Não tem só a ginástica acrobática, tem outras ginásticas, tá? Mas explica direitinho. Então vocês é bem interessante, porque vocês vão poder ver como que são essas ginásticas, tá?
E o texto, ele fala um pouquinho, cita, né, o volante, só que não explica muito bem, então isso pode gerar uma dúvida. Então, imaginem aí uma pirâmide humana, em que tem, vamos colocar, 3 embaixo, tá? 3 pessoas embaixo, 2 pessoas em cima desses 3 e uma pessoa lá no topo, tá? Isso daí eu vou mostrar uma figura para vocês, tá bom? Mas imagine uma pirâmide humana. Quem tá embaixo é a base, tá? Quem tá no meio é o intermédio. O volante é aquele que fica lá em cima e ele é que vai ser responsável por fazer as acrobacias, os mortais para frente, né? Saltar e retornar na pirâmide. Então, imaginem isso, tá? O volante é esse ginasta responsável por fazer todas as acrobacias, tá bom? E aí, só que ele precisa da base, né? Dos ginastas que ficam na base, porque, né? Não tem como. Precisam dos intermediários também, quando a competição não é em dupla, né? Porque tem a competição em dupla, aí vai ter só a base e o volante. Se tiver competição em grupos, aí a gente vai ter o intermédio também. Tá bom? Então vamos lá. Primeira atividade é o pega-pega, que chama Cada Macaco no Seu Galho. Então, pessoal, é o seguinte: nem todos vão conseguir, né, fazer exatamente como o PET propõe, né? Porque aqui tá falando que precisa de árvores ou barras, né? Que você possa se pendurar. Então, se na sua casa tiver algum lugar que você possa se pendurar, tá? E isso com autorização dos seus responsáveis, com a supervisão dos seus responsáveis, para ver se é seguro ou não. A gente só vai fazer as atividades práticas se for seguro, tá? Se não for seguro, não tem problema não fazer. Mas a ideia dessa brincadeira é o seguinte, ó, eu vou ler para vocês o como fazer. Escolha um local aberto, seguro, que tenha árvores de fácil acesso ou barras do tipo playground. 2 participantes tiram par ou ímpar para saber quem começará a brincadeira. Outros devem ficar reunidos distantes a alguns metros do pegador. Quando o pegador gritar "Cada macaco no seu galho", todos precisam correr em busca de um galho de árvore ou de um objeto em que possam se pendurar. Quem for alcançado e tocado antes de ficar pendurado passa a ser o pegador da vez. E assim sucessivamente até perderem o interesse, tá? Que a brincadeira é isso. Brincadeira a gente vai fazendo até dar vontade. Depois que não der vontade, a gente troca. Tá certo? Então é o seguinte. Aí vocês me perguntam, o que isso tem a ver com ginástica? Aí eu respondo, tudo a ver. Porque através da brincadeira, a gente tá trabalhando capacidades físicas do nosso corpo que é necessário na ginástica. A ginástica não é necessário ter força? Não é necessário ter equilíbrio, né? Força na musculatura para manter uma posição, né? Então, quando você se pendura em um lugar, você tem que ter força nos braços, você tem que ter força aqui na região da barriga, para não ficar balançando. Então, você enrijece o seu corpo, você cria uma resistência no seu corpo, você trabalha a força do seu corpo, tá? O equilíbrio do seu corpo. Então, através da brincadeira, a gente vai trabalhar capacidades físicas. Mas lembre-se, pessoal, essa brincadeira só vai ser possível se tiver um espaço seguro na sua casa. Ok? Então, vamos passar para a atividade número 2. Leia com atenção a explicação acima e responda. Em que consiste a ginástica acrobática? Então, o texto que a gente leu lá em cima, que eu li aqui com vocês, lá vocês vão ter a resposta. O que é ginástica acrobática? Aqui vocês vão responder o que é, tá? Vão colocar uma definição, um conceito. O que é ginástica acrobática? E vocês respondem o que é ginástica acrobática. Na atividade 2, letra B e letra C, é para completar as frases, tá? Vou iniciar aqui na letra B. Para a realização dessa modalidade, é necessário que o participante tenha controle corporal, e aí vocês vão
completar, tá? Depois do corporal vem o quê? Aí vocês vão lá no textinho, que lá vai estar a resposta, tá? Letra C. Desenvolvem seus participantes, homens e mulheres de todas as idades, coragem, força, coordenação motora e mais um monte de coisa. Aí vocês vão lá no textinho, olhem o que essa ginástica desenvolve e complete aqui. Depois de coordenação motora vem o quê? Aí vocês completem, tá? Vamos agora para número 3. E é mais uma atividade prática. E aí nessa imagem, pessoal, vocês podem ter um pouquinho de noção do que eu estava falando, a questão da pirâmide humana. Aqui é em dupla, tá? Mas poderia ser em trio, poderia ser em quarteto, tá? Em quinteto, então em grupo, né? Aqui, ó, o menino que tá embaixo, ele seria a base. A menina que tá aqui em cima seria o volante, tá? Assim como a menina poderia trocar, ser a base, e o menino subir e ser o volante, que é aquela pessoa que fica em cima, no topo, tá? Bom, nessa primeira posição, eu vou indicar um pouquinho diferente para vocês, tá? Vai precisar de 2 pessoas, beleza? Sempre com a supervisão do seu responsável, tá bom? E vai ser o seguinte: quem for a pessoa que ficar embaixo vai encostar as costas numa parede, tá? Então você vai ficar com as costas, quem for a base vai ficar com as costas todas na parede, tá? E vai ficar nessa posição aí, é como se você estivesse sentado. E aí a pessoa que for subir no joelho, a pessoa que for ser o volante, né? Aí vai subir um pouco acima do joelho, tá? O pé não vai em cima do joelho, não. Vai um pouco acima, mas no finalzinho ali da coxa, tá? Se possível, ter uma terceira pessoa atrás do volante, de quem for ficar em cima. Porque aí qualquer desequilíbrio tem uma pessoa atrás para poder auxiliar, né? E não acontecer nada de cair, né? Nem nada do tipo. Bom, as 2 outras atividades, a B e a C, eu não vou passar para vocês, tá? Eu não quero que vocês façam essa postura da ginástica acrobática. Eu vou passar outras 2 posturas para vocês, que são mais simples, mas também são desafiantes e são mais seguras para quem está iniciando, né, na ginástica. Então, não façam nem a letra B nem a letra C, tá? As posturas que eu vou passar para vocês, todas essas, né? Essas 2 que eu vou passar e essa que eu já passei, que está no material, precisa estar com o corpo bem firme. Você não pode ficar com o corpo mole. Então, as pernas bem firmes, tá? Com a musculatura bem firme. A região da barriga não pode deixar mole. Tem que fazer força para ela ficar retinha. A região das costas também, tá? Não pode ficar solta. Todo o corpo tem que entrar em equilíbrio. Tem que entrar em equilíbrio muscular dos seus músculos, tá? Para você poder fazer o movimento sem desequilibrar. Então, eu vou enviar as fotos para vocês à parte, tá? Não façam nem a letra B nem a letra C, que eu vou enviar outros 2 exemplos, ok? Boas atividades para vocês, se divirtam. Que a essência, né, da gente poder aprender sobre essas práticas corporais é se divertir também, é ter prazer no momento que está fazendo, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Um grande beijo para vocês.